a semear. Quem é o semeador, irmão? Amém? Somos nós. Amém? Veja a responsabilidade que nós temos diante de Deus, né? O semeador saiu a semear. Semear o quê? A palavra de Deus. Não é interessante? Você sabia que todo mundo, agora vai lá para o Lucas 13, todo mundo ele tem uma responsabilidade diante de Deus. Amém? Você não deve se preocupar com o seu chamado. Esse Lucas 13 foi Tiago que deixou lá em casa num papelzinho. Foi Deus que mandou deixar, viu? Porque quando eu comecei a ler esse Lucas 13, irmão, na versão viva, eu fiquei abismado com o que estava escrito nessa leitura de Lucas 13. Eu preguei em São Vicente, Lucas 13. Quando eu recebi essa palavra, eu fui e preguei em São Vicente. É uma palavra muito forte e é uma palavra muito pesada. Amém? Mas é uma palavra abençoada, porque toda palavra de Deus ela é uma bênção. Mas observe algo. Não lê agora não, deixe só aberto aí. Amém? Não se preocupe com o seu chamado. Independente qual é o seu chamado, você pode estar dentro desses 5 chamados. Vamos dizer junto: pastor, evangelista, profeta, mestre e apóstolo. Você pode estar dentro desses 5 chamados, ou pode não estar nenhum desses chamados. Você pode ter sido chamado só para servir à mesa, só para servir no reino de Deus, independente daquilo que você está fazendo. Mas você tem que dar fruto para o reino de Deus. Amém? Se você está aqui, não é em vão a sua presença. Se você houve um despertamento em você de servir na casa de Deus, não foi em vão. Foi porque foi o Espírito Santo que despertou esse desejo dentro de você. Amém? Mas, diga para seu irmão, não deixe nunca o fogo se apagar, porque o diabo está tentando apagar o seu fogo. O propósito do diabo é tentar apagar o seu fogo. Amém? E você tem um compromisso. Mesmo que você não esteja dentro desses 5 chamados, você é um semeador. Semeador de quê? Da palavra de Deus. Amém? Tem pessoas que dizem assim, né, vamos supor, está faltando uma pessoa para tomar conta das crianças. Aí a pessoa diz: eu não vou não, porque esse não é meu chamado. A pessoa não está dentro da direção de Deus. Aí não é obrigado você já ser profeta, não é obrigado você já ser pastor, não é obrigado ser evangélico. Você começa na mesa. O que é a mesa? A mesa é o que serve. Amém? Você vai procurar o que está necessitando dentro da igreja, o que está precisando dentro da igreja para você fazer. Amém? Não é só questão de você vir ao púlpito pregar. Claro que você vai pregar, dependendo do seu chamado. Dependendo do seu chamado. Mas não é necessário fazer a obra de Deus se você estiver em cima do púlpito com um microfone, não, irmão. Existem muitas formas de você fazer a obra de Deus. Amém? Primeiro, eu estou dando legalidade para você ter que se julgar, né? Para você abrir uma semente. Você está debaixo de uma unção para você estar cuidando de uma família, para você estar cuidando de pessoas. Então você está debaixo da unção que Deus deu a esse ministério. E você pode abrir um grupo semente uma vez por semana, cuidar daquela família, né? Criar ali, formar como uma igreja ali. Porque a igreja não é só você estar aqui dentro não, irmão. Amém? E os obreiros do Ministério de Filadélfia, todos têm que trabalhar. Todos têm que trabalhar. Ah, mas eu não quero trabalhar não. Então desista de ser obreiro. Porque se você não quer trabalhar, como é que você vai querer ser obreiro? Amém? Graças a Deus que todos querem trabalhar aqui. Amém? Então você é o semeador. Agora o que você fizer dentro dessa unção desse ministério, você vai ser galardoado. O que é galardoado? Diga para seu irmão: recompensado. E as suas recompensas
estão na terra. Pode dizer para seu irmão: estão na terra e estão no céu. Diga: no céu você receberão as recompensas, mas também na terra você será recompensado. Por que você é recompensado? Por quê? Porque a Bíblia diz, irmão, que aquele que deixa casa, mãe, filho, por amor de mim, receberá 100 vezes tanto nessa terra e na vinda vindoura. Diga para seu irmão: não precisa ter medo de nada, se você estiver diante de Deus e debaixo da unção. Agora, quando a pessoa sai da unção, que ela diz assim: não, eu não quero estar debaixo de ministério, eu não quero ter um pastor, ela está sendo cortada da videira. Amém? Está sendo cortada da videira. Você sabia que muitas pessoas não vão subir para o céu porque não tiveram um pastor na sua vida? Um dia vocês vão ver o que eu estou dizendo aqui. Por quê? Não precisa de pastor. Precisa. Diga para seu irmão: precisa. Porque se você não precisasse, quando você diz que não precisa, você está dizendo: Jesus, tu és mentiroso, porque tu estabelecesse pastor na igreja, mas eu não preciso. Você está murmurando contra Deus. Se Deus estabeleceu pastores, Ele estabeleceu pastor para eu ter um pastor na minha vida, para você ter um pastor na sua vida. Amém? Você tem um pastor, eu tenho um pastor. Amém? Você está debaixo da unção. A Bíblia diz que nós somos os galhos, que está unido com o quê? Com a videira. Quem é a videira? Jesus. Quem é o agricultor? Deus. Deus o Pai cuida da videira, que é Jesus. Nós somos os galhos. E nos galhos se produz o quê? Os frutos. Os frutos para Deus, que são os frutos do trabalho de Deus e os frutos de também, não é só os frutos do trabalho, mas os frutos também da nossa vida com Deus. Fruto do Espírito: amor, paciência, benignidade, bondade. Esses frutos do Espírito. Então, se você não está, nunca caia nisso, irmão, de dizer assim: você se decepciona com alguma coisa dentro da igreja, ou com alguma coisa que o seu pastor olhou para um homem e você diz: não vou mais ficar em igreja não, porque eu me decepcionei. Você está na garra de Satanás. Irmão, eu fiquei muito preocupado com duas pessoas que, na visão que eu tive, que eu ia para a rua pregar. Nós vamos voltar aos cultos campal, viu, irmão? Deus está mandando a gente voltar aos cultos campal com a caixa de som na rua. Amém? Nós vamos voltar pelo menos de 15 dias, nas sexta-feira, quando tiver. Então, duas pessoas estavam dentro da igreja e saiu na visão. E esses dias eu soube que essas pessoas, por falta de estar decepcionado com a igreja, com o pastor, só olha para as falhas, mas não olha para as virtudes, saiu. Não está indo mais para a igreja. E eu vi na visão. Eu vi. E é como se eu tivesse uma necessidade de dizer assim: eu tenho que dar um jeitinho para eu falar para eles. Porque se Jesus voltar, é perigoso eles ficarem. Está fora da unção de Deus. Se Deus deixou um ministério, Deus deixou uma unção para você estar, você tem que estar. Amém? Você tem que estar debaixo de uma unção. Nunca fique fora, lembre disso, nunca fique fora de uma unção, de um ministério. Porque quando Jesus vem buscar a igreja, não vai dizer assim: ele vem buscar a igreja somos nós. Amém. A igreja é nós. Mas a igreja é um corpo. E a Bíblia diz que o braço não anda, o braço precisa da perna. A perna precisa do braço, né? O corpo, cada um dos dedos precisa, a mão precisa dos dedos. Tudo precisa um do outro. Se cortar, fica fora, não fica complicado? Jesus vem buscar a igreja, mas automaticamente ele vem buscar o corpo.
A união da igreja. As pessoas que estão unificadas no ministério, na unção daquele ministério. Independente de qual seja o ministério que você está. Se você sair por causa de decepção de alguém, ou de pastor, ou de igreja, porque você vai encontrar falha em todo canto. Se você sair, irmão, e ficar fora de uma unção pastoral, de unção do ministério, você está arriscando a sua salvação. Diga amém. Estou falando por direção do Espírito Santo, viu, irmão? Estou falando por direção, porque eu não programei nada não. Apenas eu me sentei ali e veio dois versículos no meu espírito, que foi Lucas 13 e Mateus 13, né? Que fala do semeador, que é a responsabilidade nossa. Nós somos os semeadores. Você sabia que se você não produzir para Deus, você não completa seu tempo de vida na terra? Quem sabia disso? Estou dentro da Bíblia, viu, irmão? Estou dentro da Escritura. Se não produzir para Deus, você será cortado. Está escrito, viu? Será cortado. Porque a Bíblia diz que se não produzir para o Senhor, será cortado e lançado fora. Será cortado e lançado fora, se não produzir para Deus. Então nós temos uma responsabilidade diante do altar de Deus: produzir para o reino de Deus. Diga para seu irmão: produzir para o reino de Deus. Amém? Agora também eu vou declarar algo. Se você estiver produzindo para o reino de Deus, o inferno nunca vai poder tirar a sua vida enquanto Deus não cumprir todas as promessas na sua vida. Amém? Você está debaixo de uma promessa. Diga para seu irmão: você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma unção. Diga: você está debaixo de uma autoridade espiritual. Diga: enquanto você tiver, diga, o diabo nunca vai conseguir frustrar os teus planos. Se você, diga para seu irmão, se você tiver produzindo. Amém? Então quando você sair para semear a palavra, quando você sair para o seu grupo de semente, como o irmão Diego disse, seu grupo de semente, se tiver 2, 3 pessoas, tiver pouquinha pessoa, não fique intimidado não com Satanás não. Pai do Senhor, irmão, não fique preocupado não, porque você está semeando, você está produzindo. Quando você fizer uma visita a alguém, não fique intimidado com Satanás não. Não deixe o cansaço lhe vencer, não deixe o desânimo lhe parar não, porque você está produzindo para Deus e Deus está te observando. E o fato de Deus estar te observando, Ele também está te guardando, Ele também está te protegendo, Ele também está levantando o seu espírito para cima. O fato de você produzir para Deus, você está amparado pela unção do Espírito Santo. Diga: você não vai morrer. O diabo não tem poder sobre a sua vida se você produzir para o reino de Deus. Levante a mão e diga: eu nunca vou parar de produzir para o reino de Deus. Diga: a minha boca foi levantada para pregar o evangelho, para falar de Jesus Cristo, para ganhar almas e para cuidar delas. Aleluia. E eu digo mais: nunca vai faltar o pão de cada dia sobre a tua casa, você que está produzindo para o reino de Deus. Nunca vai faltar, nunca. E eu digo mais: todos os impedimentos que Satanás tentou frustrar na sua vida, ele vai ser envergonhado, porque Deus vai multiplicar, porque você está produzindo para o reino de Deus. Quando o diabo quiser desanimar você, quando o diabo quiser lhe abater, quando o diabo quiser lhe colocar para baixo, você vai dizer assim: chegou a hora de eu produzir mais um pouquinho para Deus. Eu vou atrás de uma alma, eu vou atrás de alguém, eu vou pregar essa palavra.
E quando você voltar, você não vai voltar chorando, você vai voltar sorrindo e cantando hino de alegria e de vitória. Porque a sua alma vai jubilar, o seu espírito vai brilhar, e as pessoas verão a candeia que está brilhando através da tua vida pelo Espírito Santo. Diga para seu irmão: não para de produzir para o reino de Deus. Produza sempre. Amém? Essa palavra, irmão, que Jesus disse, ó, Lucas 13, na Bíblia Viva, é forte demais, irmão. Porque esta época informaram Jesus que Pilatos tinha dado a alguns judeus da Galileia, quando eles estavam oferecendo sacrifício no templo de Jerusalém. Porque aqui é bem explicado, viu? Alguns judeus oferecendo sacrifício no templo de Jerusalém. Pilatos, governador, mandou matar esse pessoal que estava oferecendo os sacrifícios, né? Aí Jesus diz assim: vocês pensam que eles eram pecadores piores do que os outros homens da Galileia? Aqueles que estavam fazendo sacrifício e Pilatos mandou matar eles. Jesus disse: vocês pensam que eles são pecadores piores do que os da Galileia? Foi uma pergunta que Jesus fez, né? Perguntou ele: foi por isso que eles sofreram? Perguntou ele, né? Aí Jesus lhe disse: eu lhe digo que não. Vocês também, olha o que ele disse, isso é para nós, irmão. Ele disse, ó, eu lhe digo, meu Deus, quando eu meditei em Lucas 13, Tiago deixou notado no papel lá, que Deus estava falando comigo. Olha, irmão, eu lhe digo que não, vocês também perecerão se não deixarem seus maus caminhos se voltarem para Deus. Amém? Você sabe o que é que Deus está falando aqui, Jesus? Lá na frente você vai entender que é sobre produzir frutos para o reino de Deus. Amém? Ó, e o que acham dos 18 homens que morreram quando a torre de Siloé caiu em cima dele? Morreram 18 homens quando a torre caiu. Eram eles piores do que os pecadores de Jerusalém? Jesus responde: não era. Ele pergunta e ele mesmo responde: mas vocês também morrerão se não se arrependerem. Então ele contou esta parábola. Vê que uma coisa se associa com a outra. A parábola se associa com o que ele começou a falar. Aí ele diz: então ele contou uma parábola. O homem plantou uma figueira em sua vinha. O homem em sua vinha. Amém? E veio muitas vezes ver se podia achar algum fruto nela. Esse homem é Jesus. Diga: Jesus. Ele plantou uma figueira. Nessa simulação aqui, diga para seu irmão: a figueira é você. Você é a figueira. Diga: você foi estabelecido por Deus. Diga para seu irmão: você é figueira. Diga: você deve produzir frutos. Diga: produza frutos para o reino de Deus. Diga: ganhe almas. Diga: cuide de almas. Estabeleça grupo de semente. Faça o evangelho ser proclamado. Amém? Essa é a palavra da fé, irmão. Essa palavra da fé, onde chegar, ela é bem recebida, irmão. Quem entender a palavra da fé, irmão, não tem como não se converter, não. A palavra é forte demais. Essa palavra é poderosa. Essa palavra, irmão, dá autoridade a você contra o inferno. Essa palavra dá autoridade a você contra a doença, contra a enfermidade, contra o espírito de morte, contra todo mal. Essa palavra, se as pessoas compreenderem o poder dessa palavra, as pessoas vão receber. Porque as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo. Você está entendendo que você tem essa palavra e você deve multiplicar essa palavra para aquelas pessoas saberem, irmão, o poder e a autoridade que elas têm em Cristo Jesus. Quem elas podem ser em Cristo Jesus? Que elas estão separadas de Cristo. Você quando se une com Cristo, você não é só você, é você e Cristo, é você e Deus, é você e o poder de Deus na sua vida. Você e o poder de Deus na sua vida, porque você está unido com Cristo. Amém? Essa palavra, irmão, chegando no ouvido de outras pessoas, não chegue lá para dizer, para amedrontar essas pessoas, não. Não chegue lá para dizer: olha, você vai morrer assim, você tem que ter cuidado, que o diabo é assustador, que o diabo é poderoso. O diabo não é poderoso, não, ele é derrotado.
Levante a mão e diga: o diabo é derrotado. Diga: poderoso é o Deus que eu sirvo. Quando elas receberem essa palavra de poder, essas pessoas vão se erguer, essas pessoas vão se levantar, elas vão mandar a depressão sair da vida delas, elas vão mandar as doenças sair da vida delas, elas vão amarrar os demônios que têm destruído a família dela, elas vão se erguer e vão ser salvas, porque elas vão entender que elas vão se unir com Cristo, e elas serão um com Cristo. Amém? Dá um glória a Deus. Aplauda o Senhor. Então ele contou uma parábola. O homem plantou uma figueira. Diga: figueira somos nós. Em sua vinha. Veio muitas vezes, isso é Jesus, ó, veio muitas vezes ver se podia achar algum fruto nela, porém nunca achava. Levantar aqui, Tiago. Jesus planta a figueira aqui, ó. É plantar-se, está plantada. Jesus disse: dê fruto para o meu reino. Dê muito fruto para o meu reino. Aí Jesus volta. Jesus está aqui, ó. Jesus está olhando aqui. Com algum período, Jesus vai chegar perto de Tiago e vai olhar se ele está dando fruto. Você está compreendendo? Agora olha, pode sentar. Olha, se ele não der fruto, o que é que acontece? Muitas vezes se podia achar algum fruto nela, porém nunca achava nada. Então ele contou: um homem plantou uma figueira em sua vinha e veio muitas vezes se podia achar algum fruto nela. E vocês, e nós. Porém nunca achava nada. Mas ele deve achar o fruto. Tem que produzir para o reino de Deus. Aí ele disse, ó, finalmente ele disse aos que cuidavam da vinha: Deus, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Amém? Jesus está dizendo, ele vem para nós e ele vai te observar e vai dizer: faz 3 anos que eu estou procurando o fruto em você e não estou achando. Mas ele também pode vir e dizer para você: faz 3 anos que eu procuro fruto em você e estou achando. Vai depender de nós. Você está compreendendo? Dependendo se você trabalha, independente, você pode fazer o que quiser, mas você nunca deve parar de dar fruto para o reino de Deus. Nunca. Aí ele diz assim: finalmente ele disse ao que cuidava da vinha, versículo 7: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Por que me incomodar mais com ela? Olha, aí ele diz: corte-o, pois está ocupando lugar que podemos usar para outra coisa. Se ele não vê fruto em você, diz para seu irmão, faça assim para seu irmão, de novo, e você será cortado. Isso é promessa, irmão. Agora, se você produzir para ele, você não vai ser cortado não, porque ele está dizendo: está ocupando a terra, mas não faz nada para mim. Eu quero estar aqui, irmão, debaixo de promessa de Deus. O diabo pode se apresentar, o cão do inferno pode apresentar, mas eu quero dizer a ele: eu estou debaixo de promessa e você não tem poder sobre mim. Eu estou debaixo de promessa e você não tem poder na minha casa. Eu estou debaixo de promessa e você não tem poder sobre os meus filhos. Eu estou debaixo de promessa e você não tem poder sobre nada aqui dentro. Porque eu aqui, Jesus me levantou como coluna, aí você diz na sua casa: eu estou dando fruto. Amém? Jesus ainda dá chance. Ele diz: o homem respondeu: dê a ele mais uma oportunidade e eu lhe darei atenção especial. Está vendo? Mais uma oportunidade. Cavando ao redor dela, colocando bastante adubo. Se conseguimos figo no próximo ano, muito bem. Se não, eu cortarei. Amém? Você está entendendo a responsabilidade? Vá na paz, irmão. Você está entendendo a responsabilidade que você tem de dar fruto?
É ou não é? Você sabia que muitas pessoas não estão se cumprindo as promessas porque não estão dando fruto ou pararam de dar fruto? Amém? Dê um glória a Deus. Fique de pé aí. Fique de pé.